A desobediência do rei Davi. Em 1 Crônicas 21 narra a história em que o rei Davi, por um momento de orgulho e desobediência a Deus, fez uma contagem do povo de Israel, algo que não deveria ser feito. Então Satanás, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. E Davi ordenou a Joabe e aos demais comandantes do exército do rei: Ide, contai todo o povo em Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são ao todo. Então Joabe acrescentou: Que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó rei meu senhor, por acaso não são todos servos de meu senhor? Por que o meu senhor deseja isto? Por que traria culpa sobre Israel? Contudo, a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu em cumprimento à ordem do rei, percorreu toda a nação de Israel e só depois do trabalho feito retornou a Jerusalém. Então Joabe apresentou a Davi o relatório final com o número dos homens prontos para combate, e em todo o Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 lotados em Judá. Todavia, Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois a ordem do rei lhe parecerá absurda. O desejo e a ordem do rei Davi foram reprovados por Deus, e por isso todo o povo de Israel foi castigado. Então Davi reconheceu seu erro e confessou a Deus: Pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. E o Senhor enviou uma palavra a Gade, o vidente de Davi, ordenando: Vai e profetiza a Davi. Assim diz o Senhor: 3 opções te apresento, escolhe, pois, qual delas preferes que eu te faça? Gade imediatamente foi a Davi e lhe revelou: Assim ordenou Yahvé: Escolhe entre estas 3 punições: 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada de Yahvé, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decide, portanto, agora como devo responder àquele que me enviou a ti. Então Davi respondeu: É terrível a minha aflição. Contudo, prefiro cair nas mãos de Yahvé, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia, a ser vingado pelos homens. Yahvé enviou, portanto, uma peste sobre Israel e pereceram 70.000 homens de Israel. Depois Deus enviou o anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminá-la, mas, no momento exato em que o anjo ia destruí-la, o Senhor olhou com compaixão para aquele povo e arrependeu-se de trazer aquela catástrofe total, e disse ao anjo do juízo, o destruidor: Para. Já é o bastante, retira, pois, a tua mão. Naquele instante o anjo de Yahvé estava perto da eira, o terreno onde se malhava os cereais, que pertencia a Ornan, Araúna, o Jebuseu. Então Davi olhou para cima e viu o anjo de Yahvé entre o céu e a terra, tendo na mão sua espada desembainhada e voltada contra Jerusalém. Em seguida, vestidos de luto, com panos de saco, Davi e os anciãos de Israel prostraram-se com o rosto em terra. E Davi declarou a Deus: Não fui eu quem mandou recensear o povo? Não fui eu quem pecou e fez o que era mal? Entretanto, estas pessoas não passam de ovelhas inocentes. Que erro cometeram? Ó Yahvé, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, contudo poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor comunicou a Gade que ordenasse a Davi que subisse e erguesse um altar a Yahvé na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, sem demora, em obediência à palavra que Gade lhe havia transmitido em nome do Senhor. Entre mentes, Araúna estava debulhando o trigo. Ao virar-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele procuraram se esconder. Nesse mesmo instante chegou Davi, e, quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe rogou: Vende-me o terreno da eira pelo que vale, para que eu edifique nele um altar a Yahvé, o Senhor, a fim de que cesse esta praga que assola nosso povo. Imediatamente Araúna respondeu a Davi: Toma-o para ti, e faça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eu ofereço ainda os bois para o sacrifício, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso, de bom grado, entrego a ti. Contudo o rei Davi respondeu a Araúna: Não posso aceitar deste modo. Faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei a Yahvé aquilo que pertence a ti, tampouco oferecerei um holocausto que não tenha me custado nada. E assim,
Davi pagou a Araúna o valor de 7,2 kg de ouro pelo terreno. Então Davi construiu ali um altar para Yahvé e ofereceu holocaustos e ofertas de paz e comunhão, e invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu fazendo cair fogo do céu exatamente sobre o altar dos sacrifícios. O Senhor ordenou ao anjo que guardasse sua espada na bainha. E nessa ocasião compreendeu Davi que Yahvé lhe havia respondido com graça na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer holocaustos ali. Naquele tempo, a habitação de Yahvé, o tabernáculo do Senhor, que Moisés edificara no deserto e o altar de holocaustos estavam estabelecidos no alto de Gibeon. Contudo, Davi não se sentia à vontade para ir até lá adorar a Deus, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Façamos uma reflexão sobre esse texto. No início do capítulo, Satanás se levanta contra Israel e incita Davi a fazer a contagem, tentando assim provocar a ira de Deus contra o povo. Davi, porém, não percebe o plano malicioso e acaba cedendo à tentação. Quando o recenseamento termina, Joabe, o comandante do exército, repreende Davi pela sua desobediência a Deus. Ele tenta convencer o rei a desistir do plano, mas Davi insiste em prosseguir. Como resultado, Deus fica furioso com Davi e envia um profeta chamado Gade para anunciar a sua punição. Ele dá a Davi 3 opções de castigo: 3 anos de fome no país, 3 meses fugindo de seus inimigos, ou 3 dias de pestilência. Davi escolhe a pestilência, que logo se espalha por todo o país e causa a morte de 70.000 pessoas. Quando o anjo que estava trazendo a praga se aproxima de Jerusalém, Deus ordena que ele pare e não continue matando mais pessoas. O lugar onde o anjo parou foi o Monte Moriá, o mesmo local onde mais tarde seria construído o Templo de Salomão. Arrependido de seu pecado, Davi implora a Deus para que a punição recaia apenas sobre ele e sua família. Deus ouve a sua súplica e perdoa o rei, fazendo com que a praga cesse. No final, Davi vai até o Monte Moriá para oferecer sacrifícios a Deus como forma de expiação por seus pecados. A partir daí, o rei começa a se preparar para construir o Templo de Jerusalém, que seria a sua maior obra e um marco importante na história de Israel. Se você tem gostado desses conteúdos, não deixe de se inscrever e curtir nosso canal. E pode enviar para seus amigos também. Anuncie a palavra de Deus em todo o tempo.